Amém, glória a Deus. Gente, pessoal de casa e pessoal que está aqui, o que será que a Aninha está fazendo aqui? Que a Aninha, ela não é daqui, ela é do campo, não é? O que será que a Ana está fazendo aqui, hein? Pois é, eu vim para me formar, amanhã é minha formatura. Olha que coisa legal. Amanhã a Ana estará se formando e oficial agora será uma missionária do Senhor. Amém. Fala para o pessoal de casa, Ana, onde é que você está trabalhando? Quem é o seu pastor? Como é que está o trabalho lá? Muito bem, eu estou trabalhando em Alagoas, numa cidadezinha chamada Cajueiro, com o nosso pastor da Missal, né, o pastor Oberdan, pastor Flávio, na verdade, o nosso pastor distrital é o Oberdan, e temos também o pastor Otávio. Nós temos 3 pastores nos acompanhando para a glória de Deus. Amém. Como é que está o trabalho por lá? Está sendo uma bênção. Quando os missionários chegaram lá, né, tinha apenas 4 membros da igreja adventista, e agora nós somos em 16. Nós somos quase uma igreja organizada, para a glória de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que privilégio, né? Estarmos envolvidos num trabalho como esse, vendo almas sendo salvas. E a gente acompanha lá o trabalho de Cajueiro. O grupo de Cajueiro é pipoco. Toda hora está chegando notícia de gente aceitando, de gente batizando, de gente querendo mais estudos, e a gente fica alegre de acompanhar e ver o trabalho do Senhor Deus prosperando. E agora que nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, né? Estar junto com a Aninha é um prêmio, estar junto com vocês também. E que privilégio estar junto com você aí de casa. É muito bom estarmos aqui, mas a comunhão mais preciosa que temos, além dessa irmandade, é a comunhão de Cristo. E por isso queria convidar você a nos ajoelharmos e então iniciarmos esse culto com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, aos Teus pés para Te louvar por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Obrigado por esse santo sábado, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nossa história, Senhor, principalmente nessas restaurações que o Senhor tem feito em nossa vida, os milagres, ó Pai, que o Senhor tem operado. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, e nós queremos descansar e nos deleitar, ó Deus, nesse tempo que o Senhor nos concede, Pai. Nós queremos Te adorar neste momento, e eu Te imploro em nome de Jesus que o Senhor nos aceite, Pai. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos por nosso Jesus. Amém. Sabe, Ana, todos os dias que Deus criou são dias lindos. O domingo é bonito, a segunda é bonita também, a terça, mas parece que o sábado tem um tom especial. Parece que o sábado a natureza fica mais bela, os passarinhos cantam mais bonito. Não sei, tem uma coisa diferente no dia de sábado, né? E o sábado se torna um dia muito lindo, um dia de fato, de muito deleite. E hoje eu estava aqui pensando, falando, nossa, que coisa boa é viver o sábado. E aqui o sábado se torna muito especial. E a gente olha para a natureza e vê tudo tão lindo, tão belo. E aí eu fiquei pensando, se a natureza é tão bela e tão linda, imagina quem a fez. Imagina como que é Cristo. Se Ele teve condição, capacidade de criar coisas tão bonitas, imagina Ele como deve ser lindo, não é assim? E aí me deu aquele desejo de louvar a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é lindo demais. O Senhor é lindo, meu mestre. E eu gostaria de convidar você de casa a cantarmos juntos esse louvor a Deus, o hino 28. Lindo és meu mestre. Todas as vezes que eu canto esse hino, Ana, me dá assim no coração aquele forte sentimento de amor a Deus. Fico pensando, poxa vida, o Senhor sobrepuja todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. E agora que nós estamos aqui entre missionários e missionários, não tem como viver sem missão, não é assim, Ana? É verdade. Missionário vive em missão, respira missão, ele está sempre na missão. E aí nós temos o desafio com o pessoal de casa, hoje é o último dia de nós recitarmos o nosso verso da semana, e o nosso verso fala de missão, porque nós fomos chamados, não é assim? E nós vamos agora recitar o nosso texto da semana, que você já nem mais precisa da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Agora está tudo aqui, ó, na sua cachola, não é assim? E agora nós vamos ter a oportunidade de
falarmos o texto da semana, que está em Mateus 28, 19 e 20. Muito bem, tá vendo? Eles aprenderam. Então vamos no 3. 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Que o Senhor Deus nos dê graça para cumprirmos esse ide. E agora, antes de nós termos aí o momento da palavra do Senhor, nós temos recadinhos do coração, não é assim? Nós queríamos convidar você a estar conosco no culto divino, na escola sabatina, às 9 da manhã. Nós queremos contar com a sua presença e também já deixar na agenda deles o nosso culto do pôr do sol, que é sempre muito bom estarmos com vocês. Então, o nosso culto do pôr do sol acontecerá na parte da tarde e quero que você também esteja lá conosco, tá bom? Estão todos convidados e agora teremos a palavra de Deus com a professora Maísa. Amém. Que o Senhor Deus abençoe. Bom dia para vocês. Vocês dormiram bem? Descansaram direitinho? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. É bom dormir aqui, né? Que silêncio que a gente tem, né? Gostoso demais. E que só quem faz barulho lá fora durante o nosso sono é o Barney, né? Hoje, quando eu vim bem cedo, o Barney veio me encontrar e parecia que não me reconhecia, não. Falei, epa! Ele fez uma cara meio ruim para mim, assim, veio daqui a pouco, cheirou e se jogou no chão, todo feliz da vida, dizendo, desculpa, não achei que era você. Muito legal. E vocês de casa? Como é que vocês estão? Estão felizes? Dormiram bem também? Eu posso perguntar isso porque eu sei como é ruim dormir em cidade. Dormir na cidade não é bom. A gente não tem um sono reparador e já se sentiu assim que você acorda cansado, acorda desgastado, acorda ruim, né? E eu te convido para você vir aqui. Nós vamos ter esse ano várias programações. Uma delas é essa programação que vamos ter agora, do retiro de carnaval, está tudo lotado, mas teremos as outras. Pense em vir para estar conosco. São sempre assuntos muito importantes. E quando eu lembro do que Deus nos mostra para estudarmos nesses encontros, eu me lembro do que Deus ensinou para Moisés, do que Deus pediu ao povo de Deus para aprender. Todas as vezes que eu estou procurando o que falar com o povo que vem de fora para cá, eu me lembro do que Deus ensinou. Abre lá sua Bíblia, Deuteronômio 3. Abre lá, por favor, a sua Bíblia, para que o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, possa fazer conosco aquilo que Moisés fazia com o povo ali. Eu não sei se você já viu, o Leandro, você já viu o material para colocar aqui?
Tá? Então, vocês precisam ver a grandeza do trabalho de Deus e como Deus é cuidadoso, como o Senhor Deus trabalha as situações e faz funcionar. Nós vamos estudar a repetição da lei, porém eu quero comentar com vocês alguns detalhes muito, muito, muito impressionantes. Moisés exortava o povo à obediência, não era? Quando você tem que repetir alguma coisa, é porque aquela coisa é importante. Quando você vai ensinar uma criança, você repete várias vezes. Quando você vai falar, na verdade, até que uma pessoa se torne adulta, é repetido várias vezes para que essa pessoa compreenda. A mesma lição é repetida várias vezes. O que eu disse a vocês? Sim, essa é uma realidade. E Deus tem esse método. Deus repete o que é importante. E ele volta no assunto, e volta novamente no assunto, e volta no assunto, porque é importante que o povo saiba. Vocês têm ideia quantas vezes os anjos do céu já ouviram estas verdades? Quantas vezes, né? Eles já ouviram as mesmas informações, repetidas dia após dia, vez após vez, ao ouvido dos seres humanos e deles? Há alguns dias eu estive aqui, falando o ano bíblico, e me lembro de ter comentado com vocês algo que estava no livro Patriarcas e Profetas, onde o Senhor Deus diz que pela eternidade toda, por todo o povo, por todos os seres criados, por todos os seres de todos os mundos, por todos os anjos, é que o Senhor Deus precisa de suas leis. As leis de Deus são necessidade de todos os seres criados, inclusive os passarinhos, inclusive os animais. Eles sofrem por nossa causa. Eles jamais sofreriam se nós não tivéssemos desobedecido às leis. Vocês têm consciência disso? Sim ou não? Então, repetir é importante para que não esqueçamos. Alguma vez já te aconteceu de você ter uma informação que tocou o seu coração e mudou o seu comportamento, mas por não continuar lendo esta informação, você parece que vai arrefecendo, aí daqui a pouco você esquece? Já te aconteceu isso? Pois é, comigo aconteceu isso várias vezes. Se tem algo que eu preciso ler e reler outra vez, para que eu não volte aos meus antigos gostos, eu o faço algumas vezes. Por exemplo, você já leu o livro Conselhos sobre Regime Alimentar? E quando você lê de novo e de novo, você fala, eu vou ter que fazer de novo isso aqui. Vocês se lembram disso? Alguém nessa madrugada me mandou o comunicado de um certo senhor que me citava no vídeo dele. Ele deu uma entrevista ontem à noite e estava citando no minuto 45. A mulher falou, abre aí no minuto 45, ele está falando. Aí já começa a me dar um frio aqui assim no coração, porque fala, lá vem bomba, né? Mas pelo menos ele estava citando. Eu estava sentado com a minha mulher, não era adventista, e a minha mulher estava ouvindo essa fulana aqui. Era uma tal de Maísa Ribeiro. E ela estava falando, e quando ela estava falando, eu falei, balela, conversa fiada, imagina que minha mente vai abrir se eu me tornar naturalista. Nunca que minha mente vai abrir. E aí ele disse que ouviu durante 6 meses e começou a fazer mudança. E quando ele fez mudança, ele disse que houve uma luz na cabeça dele. Por que acontece essa luz quando a gente faz o que deve? E por que Deus repete? E por que é necessário repetir? Por que é necessário voltar todas as vezes no mesmo assunto? Agora estava lá Moisés, nos últimos momentos de sua vida, e Deus pede para ele fazer o quê? Repetir. Qual era a coisa que Deus achava importante para Moisés fazer antes de morrer? Se você tivesse pouco tempo de vida, no que gastaria seu tempo? Se você tivesse horas contadas, Deus tivesse te dado certeza, olha, hoje você vai morrer, no que você gastaria os últimos minutos? Diante do povo de Deus, do povo do Senhor, você falaria o quê? Deus pediu para repetir as leis. Deus pediu para fazer o cântico que os levaria e os acompanharia ao entrar na verdadeira terra prometida, do qual aquela da terra, entrando em Canaã, era só um pequeno símbolo.
Aquela terra que manava leite e mel, aquela terra poderosa. Você não vai plantar como plantava no Egito. Você vai fazer coisas grandiosas. Não, aquilo era só uma sombra da verdadeira terra prometida, que nos está proposta. Nós somos o povo do Senhor hoje. Estamos em caminho da terra prometida e as leis precisam ser repetidas aos nossos ouvidos. Precisamos estar diante de Deus. Aí estava Moisés olhando de um certo espaço para toda a terra prometida, e ele se arrisca a pedir novamente ao Senhor, né? Ele se arrisca. Ele vai lá e fala assim: rogo-te que me deixes passar. Estou em Deuteronômio 3, verso 25. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais sobre este negócio. Engraçado, raramente a gente vê Deus fazendo isso, né? Deus é de uma paciência tremenda, mas chega um momento que o Senhor Deus diz: acabou, não fale mais sobre isso. E por que Deus tinha um não tão direto, com tanta clareza, com tanta abertura? Não me fale mais sobre isso. Não tem dúvida quando Deus diz um negócio desse. Por que Deus estava falando isso? Nenhum de nós enxerga o futuro. O que aconteceu com Moisés? Não entrou na terra prometida, mas entrou onde? Todas as vezes que Deus tiver um não para você, aceite. Você não está em desvantagem. Quando Deus tiver um não tão direto, quando Ele falar não, fica feliz. Deus tem uma surpresa depois do não. Você sabia? Todas as vezes, todas as histórias bíblicas são assim. Fique feliz com os nãos do Senhor. Não. Quando Ele falar não, obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor tem uma surpresa melhor. Um jeito melhor de eu entrar ali. Um jeito melhor de acontecer aquilo que eu estou lhe pedindo. Um jeito melhor de funcionar o que eu estou lhe pedindo. Só que nós somos estragadores das coisas boas de Deus, sabia? Nós estragamos as surpresas. Nós estragamos as coisas, a gente fica azedando. Tudo que Deus dá de bom para nós, a gente azeda. A gente estraga. O povo de Israel estava saindo do Egito e eles estavam: ai, quem dera eu voltar para o Egito. O povo de Israel estava recebendo comida do céu, a mais fantástica que existia, comida dos anjos, o pão do céu. E eles pegam e falam bem assim: ai, quem dera me comer as cebolas lá do Egito. O povo de Deus tinha espaço para andar entre as nações, era para ter entrado logo em Canaã. Eles falam: não vai dar, aqueles gigantes são muito grandes. Você lembra disso? Sim ou não? Que povo difícil. Nós sempre estamos reclamando das saídas que Deus dá para nós. Nós reclamamos das coisas que o Senhor Deus concede para a gente. Nós reclamamos daquilo que o Senhor Deus oferece de bom. E Moisés estava lembrando eles. Agora, pois, Israel, Deuteronômio 4, corre lá. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Lucas, você tem a coisa de passar aqui para mim, ó? Você sabe onde é que está a coisa de passar? Ah, o cabo não foi puxado. Tá bom, então você fica de olho em mim, para eu fazer assim, para eu não ficar todo o tempo. Agora, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Para quê? O que diz aqui? Vivais. E entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus de vossos pais vos dá. Que terra é essa agora para nós? A gente sabe que isso era para o povo de Israel. E para nós? Que terra é essa? Cumpra os estatutos que vosso Deus te dá, para que vivais e possais entrar na terra. Continua. Nada acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Olhe bem. É muito fácil a gente dizer: isso aqui não tem mais necessidade. Isso é diminuir o que Deus disse. Não, mas isso daqui tem esta importância maior do que realmente está aqui. Isso é aumentar o que Deus disse. Diminuir ou aumentar? Deus disse que isso é pecado. Falou pela boca de Moisés. Os vossos olhos têm visto que o Senhor fez a Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus hoje, todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que ides a herdar. Guardai-os, pois, fazei-os, porque esta será a vossa
sabedoria e o que mais? Entendimento diante dos povos, perante os olhos de todos, que ouvirão seus estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Irmãos, pensem agora na sua pessoal condição. Pensa, quem é você? Pensa. Você nasceu um homem, você nasceu uma mulher, você tem tal idade, você tem tal situação, você é uma criança, você tem tal... Eu quero que você pense na sua condição agora. Se você confiar em Deus e seguir o que Deus pede, ficar atento às orientações celestiais, você verá que você será visto como uma pessoa diferente do resto que tem a sua idade, do resto que tem a sua mesma condição. Deus disse que nós seríamos vistos como povo gente sábia, cheia de entendimento, diferente. É isso que tem que ser visto. Aonde você passa tem que deixar um rastro bonito, como um cometa quando passa, não fica aquele rastro lindo atrás dele, você tem que deixar onde você passa. E o pessoal tem que olhar e falar, que gente é essa? Quem é este Deus que os comanda? Você tem que perseguir esse tipo de ação. E Moisés disse aqui como é que isso é possível. Pelo tipo de vida, pelo tipo de ação, pelo tipo de crença que se tem. O que você crê produz em você um comportamento, uma atitude, um posicionamento que as pessoas olham e falam, que gente é essa? Tinha gente que olhava para o povo de Israel e falava, nossa, são sábios e inteligentes. Tinha gente que olhava e falava bem assim, vamos acabar com eles e matar. Tinha ou não tinha? Sim ou não? E faziam isso porque tinham certeza absoluta que eles eram ameaça. E o povo de Israel era uma ameaça, sim ou não? Para quem era ruim, não para quem era bom. O povo de Deus era uma ameaça para quem era ruim, não para quem era bom. Quem era bom achava legal o povo de Deus. Quem era ruim olhava e falava assim, ai, nossa, se pudesse matava esse povo. Nós temos várias histórias que comprovam isso. E aí aconteceu o quê? Presta atenção. Ele pega, quando Deus diz assim, não me fale mais nisso, ele falou, Senhor, quem que vai colocar esse povo lá na terra, Senhor? Me mostra como é que nós vamos fazer isso. O Senhor Deus diz para ele, toma para ti, Josué. Preste atenção nas palavras de Deus. Não existe nenhuma palavra à toa aí. Ele disse, toma para Josué, filho de Nun. Deus sabe até de quem somos filhos. Homem em quem há o Espírito. Peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus não disse que ele iria ter o Espírito. Ele já? Homem em quem há o Espírito. E põe sobre ele a tua mão. Você sabe o que significa quando alguém põe a mão sobre você? Eu não sei se vocês sabem. Eu não permito qualquer pessoa pôr a mão sobre a minha cabeça e orar sobre a minha cabeça. Vocês sabiam? Não é qualquer pessoa. Vocês sabem o que é unção por mãos? O que é bênção pela mão de alguém? Isso é coisa muito séria. O que está na pessoa passa para você. Isso não é brinquedo. Isso não é algo que você fala, eu deixei fazer lá, eu deixei a cartomante ler a minha mão, eu deixei ela falar, eu deixei dizer. Você não pode permitir algumas coisas. Põe sobre ele a tua mão. O que isso significava? Que significância que tinha isso? E o Senhor Deus, então, daquele momento em diante, ao ungir Josué, colocou sobre ele um selo de habilidade, sabedoria, e foi escolhido para suceder a Moisés. Habilidade e sabedoria. E outra coisa, deste momento ele foi admitido a participar do governo do Senhor. Olha que coisa linda. Desde o momento, então, Josué entra diante de Eleazar, que era o sacerdote, e se torna agora parte do governo do povo de Deus. Você sabe o que é quando você é chamado para participar da liderança? Você sabe o que significa isso? Nessa terra é chamado de subir de cargo. Nessa terra, diante do mundo, quando você recebe uma responsabilidade dessa natureza, é dito que você tem um privilégio a mais que os outros. Diante de Deus, a coisa não funciona assim. Quando somos... Olha, gente, eu acho muito sério participar da vida de alguém que está na liderança. É muito sério esse trabalho. É muito sério essa oportunidade.
É muita responsabilidade. Quanto maior a luz, maior é a sombra. Você está participando, entrou na casa de alguém, sabe os segredos de uma pessoa, sabe as particularidades dessa vida, conhece as coisas que são relacionadas a esta pessoa, então você tem que tomar cuidado. Deus está te dando um privilégio. E Josué, qual era o trabalho dele com Moisés antes dessa data? Era um auxiliador. Sim ou não? Toda vez que Deus pega alguém, obrigada, Léo, Deus te abençoe, Léo, muito obrigada. Toda vez que alguém pega, que Deus mostra que alguém estava trabalhando por outro, todas as vezes, vamos tentar lembrar de quem? Quem que era o sucessor de Elias? Qual era o trabalho de Eliseu? Como é que ele trabalhava? Como? Lavando as mãos e os pés do... Que interessante isso. Eu queria que vocês pensassem. Josué ficou anos, atendendo Moisés. Ele podia ter muito bem sumido de perto daquele povo, porque ele foi o único, ele e Caleb, foram os únicos que pegaram e falaram, eu não tenho parte na culpa desse povo. Está lembrado? E ficou 38 anos junto com o povo. Isso nos faz pensar. Eu quero que todo mundo abra bem o ouvido agora, todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que ainda vai ouvir, todos vocês da escola de profetas, todo mundo, ouça bem. Este Josué, que agora Deus chama e diz em quem há o Espírito, este Josué que Deus coloca na liderança do povo, não saiu do meio do povo quando o povo estava condenado. 38 anos antes, o povo tinha sido condenado diante de Deus, diz, essa geração todinha vai morrer, só não vai morrer Josué e Caleb. Eles vão entrar lá na terra. Josué podia muito bem ter dito diante de Deus assim, Senhor, quem errou foram eles. Eu não errei, me dá minha parte da terra agora. Podia ter dito ou não? Mas ele preferiu fazer o quê? Sair e formar um grupinho só para ele? Formar um grupo que estava obedecendo. Venha cá os que obedecem, vamos fazer um grupo separado. Foi isso que ele fez? Quando o povo estava lá vestindo errado, comendo errado, andando errado, ele saiu do meio do povo. O que ele fez? Vou lutar pelo povo. Pelo povo errado. Ele não estava no meio do povo certo. Vou lutar pelo povo errado. Que isso ensina a você que está em casa? Me diga. Eu não concordo com esse povo que sai dizendo, eu vou sair porque eu sou mais santo. Eu vou sair porque eu faço melhor, eu não posso me misturar com essa gente, porque eu vou me contaminar. Nem Moisés saiu, nem Josué saiu, ninguém, nem Daniel saiu do meio do povo, ninguém, todos que a gente vê na palavra de Deus, que veem o errado, e nem Jesus saiu do meio do povo. Jesus, na hora que a gente errou, ele veio para o meio. Na hora que nós erramos, ele se enfiou no nosso meio para nos ajudar. Sim ou não? Foi ou não foi? E é isso que a gente deve fazer. A gente deve lutar pelo povo. Não se contamine, mas lute pelo povo. Está entendendo isso? Sim ou não? Essa é a maneira correta de Deus trabalhar. E aí acontece o quê? Depois disso, há um negócio tremendo. Antes de deixar sua posição como líder de Israel, determinou-se a Moisés repetir a história de seu livramento do Egito. Era para eles fazerem o quê? A história do livramento. Deus tinha dito, a lei vos é dada como condição de quê? De quê, gente? Olha cá, vocês vão precisar ouvir o seguinte. Quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa em quê primeiro? Mas Deus não está falando de dinheiro. Gente, esqueça essa história. É dinheiro também, mas dinheiro é um pedacinho desse tamaninho, Bianca, querida. Quando Deus está falando em, se você obedecer à lei, você vai ser próspero. É prosperidade na tua mente, é prosperidade na tua vida, é prosperidade na tua casa, é prosperidade com os teus filhos, é prosperidade no teu casamento, é prosperidade na tua concepção de vida, é prosperidade na tua maneira de entender, é prosperidade na tua cabeça, é prosperidade na tua inteligência, é prosperidade em todas as áreas da sua vida. E uma delas é o dinheiro. Da lei depende a sua prosperidade. Obedecê-la. Isso é muito importante. Por isso o Senhor Deus pediu que ela fosse repetida. E aí começou a fazer o quê? O que começou a fazer? Seu rosto iluminou-se pela santa luz, corpo eresto,
rosto exprimia saúde. É outra coisa que me chamou muita atenção. Ele não era um velho caquético, todo caído, todo estourado. Ele era um velho como? Como é que era? Ele tinha 120 anos, cheio de saúde. Diz que o rosto iluminado pela saúde. Não tinha a mente toda torta, toda maluca. Gente, eu tenho implorado a Deus, não me deixe envelhecer maluca. Não me deixe envelhecer que me torne inconveniente, falar coisas que não deve. Não me deixe envelhecer perdendo capacidade mental. Moisés não perdeu a capacidade mental. O corpo dele estava envelhecido, mas a mente estava boa. E isso a gente tem que pedir a Deus e começar a fazer a transformação que é necessário para fazer essa mudança. Isso é possível, sim ou não? Sim. E o rosto dele iluminado, que ele começou a explicar para o povo, e começou a explicar as jornadas. Ele falou, vocês lembram quando vocês saíram do Egito? Estão lembrados com que mão forte o Deus eterno levantou vocês? Vocês se lembram que maravilhas o Senhor Deus fez ali, na vida de vocês, como vocês saíram com muita coisa. Vocês deixaram para trás uma terra terrível, e o povo deu a vocês tudo o que possuía. Vocês se lembram das maravilhas que Deus fez? Vocês se lembram como o Senhor Deus trouxe comida no deserto, a quantidade de alimentos? Quem poderia esquecer das maravilhas do alimento do maná? Deus perguntando pela boca de Moisés. Que povo tem um Deus como este? Que povo tem um Deus como esse que nós temos? E aí o Senhor Deus fala, sua demora, uma coisa que me impressionou demais, que a demora do povo ao querer sair do Egito, a demora do povo em obedecer, a demora do povo em ficar lá no deserto, desonrou a Deus. Gente, aqui tem uma lição tremenda. Desonrou a Deus diante das nações. O que é isso? O que vocês entenderam disso? Essa foi uma parte, duas partes do ano bíblico de hoje, foi um choque para mim. Esta, de que o povo de Israel desonrou a Deus diante das nações com a incredulidade. A mesma coisa fazemos nós quando a gente chega num campo e a gente diz, aqui não sai nada, esse campo aqui é duro, esse campo é ruim. O que a gente está dizendo diante de todas as nações? O que a gente está dizendo? Que nosso Deus não pode, que nosso Deus é fraco. Petrolina já se tentou fazer igreja lá 5 vezes e foi fechado. Nesta última vez, que é a 6ª, que nós estamos lá, Satanás tem batido forte, já saíram 6 missionários e foram embora, de lá de Petrolina. E o povo que está lá está dizendo, é muito duro, é difícil estar aqui. É assim que a gente tem que dizer? É claro que o diabo está fazendo a parte dele, que é atrapalhar e tirar as almas do povo. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte, povo de Israel? Qual é a nossa parte na frente dos gigantes? Qual é a nossa parte diante dos Enaquins? Qual é a nossa parte diante do rei de Og? Qual é a nossa parte diante das filisteias que entram no nosso meio? Qual é a nossa parte diante da miséria que é colocada no nosso povo? Qual é a nossa parte diante de um povo que vem e traz maldade, erros sexuais e promiscuidade para dentro do povo de Israel? Qual é a nossa parte, povo de Israel? Nós temos que honrar o nome do Senhor, honrar diante de Deus. Os espias e o povo gigante que foi vencido, você está lembrado? Poderia ter sido vencido 38 anos antes. E não foi vencido porque o povo achou que não dava, o povo achou que era impossível, o povo descreu, desonrou do nome de Deus. E depois, 38 anos depois, foram vencidos. Sim ou não? Sim ou não? Foram. Nós temos que começar a enxergar diferente. Nós temos que começar a enxergar do jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? É isso que Moisés estava sendo levado a falar para o povo. Ninguém teve um Deus como o teu. E aquele Deus do povo de Israel é o teu Deus. É o teu Deus, é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu isso, Jô? Acredite nisso. Acredite nisso. Não permita que nosso Deus seja envergonhado diante do mundo. Não permita que as pessoas, ao verem e enxergarem a nossa história, possam dizer assim, não está funcionando. Esse Deus deles não é nada. Esse Deus deles não é nada. Eu lembro de uma moça, esse ano que passou, da faculdade, ela falou assim, eu precisava tirar 9. 9 eu precisava para passar, senão eu ia reprovar naquela matéria. Mas aí eu cheguei diante de Deus, fiz um culto antes da prova, levantei as mãos dentro da aula
Ela me contando. Segurei na mão de todos os alunos, Maísa. Naquela hora eu segurei na mão de todo mundo e orei, Senhor, eu não quero 9, eu quero 10. E era a matéria mais difícil que a gente tinha. Quanto ela tirou? 10. Ela tirou 10 puro. Ela disse que a professora falou assim, deixou a última dela por último, falou, você quer ver sua prova? Ela falou, quero. Quando entregou para ela assim, ela olhou aquele 10 grande. Você tem que acreditar no seu Deus. Você tem que acreditar no Deus eterno. Ele é o que vence os gigantes. Ele faz as coisas funcionarem. E o que mais? Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Ó. Foi a falta de confiança em Deus e a incredulidade que os levou a peregrinarem. Fica andando para lá e para cá, fora do contexto, fora do que Deus pediu. Como se não tivesse pastor, não tivesse. Eu estou usando textos e palavras do próprio estudo, tá? Para que vocês possam ver. E aí Moisés estava dizendo, foi isso, vocês têm que entender isso. Tem que começar a pensar do jeito de Deus. Tem que começar a imaginar do jeito de Deus. As leis e suas repetições delas trazem o cunho divino. As leis desse mundo trazem o cunho humano, que fazem leis para beneficiar os outros. Tem uns negócios interessantes que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês sabem das máfias, da grande máfia que existe. A máfia olha aqui, ó, não sei se vocês sabem, eu vou só citar um detalhe, das tomadas de luz. Vocês sabem da máfia que existe disso? Não sabem? Entra alguém no poder e inventa outro jeito de colocar a tomada. E aí coloca isso nacionalmente. Aí você tem que trocar o seu o embutidor que você tem, né, o plugzinho de mudar na tomada, porque alguém que quer ganhar dinheiro mudou toda aquela forma. Então não é mais quadrado, não é mais reto, não é mais assim. Agora é redondo, tem 3 pontinhas. Por quê? Para ganhar dinheiro. Não sei se vocês sabem disso. E tem uma lei que diz que é para fazer assim. Por quê? Porque alguém molhou a mão do outro com dinheiro para ganhar. Leis humanas injustas. As leis de trânsito são mudadas todo ano por quem está no poder para ganhar mais dinheiro. Agora você já não pode mais usar um pneu com o arco assim, tem que ser assim agora. Aí todo mundo tem que trocar porque agora tem uma lei, porque o arco tem que ser não sei do quê. Leis injustas, mas a lei de Deus tem o cunho divino. As leis de Deus. Sabe qual é a parte do estudo de hoje, a segunda parte do estudo de hoje que mexeu muito comigo? Foi saber que o povo estava afligido lá no deserto, mas quem estava afligido também? Quem, gente? Você viu isso? Eu quero que todo mundo leia junto comigo. Vamos lá, peguem o parágrafo que diz assim: o povo de Israel estivera pronto para atribuir suas dificuldades a Moisés. Achem isso. Eu me assustei com isso e li isso umas 2, 3 vezes, que eu achei lindo demais. Vai lá. Vamos lá para que você possa ver. Eu peço para você, Eliette, querida, vai lá. Agostinho, por favor, veja isso também. Você que está de Moçambique. Querida Gorete, pegue a sua Bíblia também para poder ver isso. Vivaldo, por favor. Sandra Matias. Lores Brisac, você está aí, querida. Deus te abençoe. Sônia Batista, Rosa Celeste. Queridos irmãos que estão conosco nessa hora, vamos lá, vamos olhar aqui no livro Patriarcas e Profetas, o parágrafo que começa, capítulo 42, que começa: o povo de Israel estivera pronto para atribuir as dificuldades a Moisés. Todos acharam? Agora eu vou ler para vocês a parte que mais me impressionou. Olha o que me impressionou. No meio do parágrafo diz assim: haviam eles muitas vezes se sentido impacientes. Acharam? Olha, haviam eles muitas vezes se sentindo impacientes. Todo mundo acha, por favor, para que vocês possam ter essa informação. Vamos lá, Gisele e Adson, eu quero que vocês achem isso também. Diz assim, ó: haviam eles muitas vezes se sentido impacientes e revoltados por causa de sua longa peregrinação pelo deserto. Mas o Senhor não era culpado por essa demora em possuírem Canaã. Agora leia essa parte. Ele quem? Deus. Se afligia mais do que eles por não poder levá-los à posse imediata da terra prometida e mostrar assim perante todas as nações seu grande poder no livramento de seu povo. Quem que se afligia mais do que o povo? Deus. Eu não posso fazer vocês entrarem.
Vocês ainda são muito duros, orgulhosos, vocês são testarudos, vocês precisam aprender no deserto. Eu não posso levar vocês. Deus se afligia por não poder fazer entrar na terra prometida seu povo. Isso me impressiona demais, de ver que Deus olhava e sofria mais do que o povo. Eu não tenho como fazer o bem para vocês, porque vocês não deixam. Eu não consigo fazer o certo para vocês, porque vocês me impedem. E vocês não me deixam elevar vocês diante do povo. Vocês não me permitem. Gente, é um negócio muito duro. Quando você tenta aconselhar uma pessoa e a pessoa não permite. É assim que o povo de Israel fazia. Deus diz, você não está pronto para entrar. Você não está pronto para a prosperidade. Porque você se incomoda, se irrita. Quando eu tenho que te ensinar. E ele ainda diz aqui assim, ó, olha bem. Com sua falta de confiança em Deus, com seu orgulho e incredulidade, não estavam preparados para entrar em Canaã. Lá foi 38 anos de atraso. Lá foi 38 anos, né? De nenhuma maneira representariam o povo cujo Deus era o Senhor, pois não tinham seu caráter de pureza, bondade e benevolência. Não tinham o caráter de Deus. Como é que podia fazer isso? Isso me impressiona demais. E para terminar, nós precisamos comentar o seguinte. Pode passar o próximo, filho. Moisés chega perante o povo e diz uma frase maravilhosa. Diz, o céu e a terra eu ponho hoje como testemunha entre mim e você. O céu e a terra. Eu preciso mostrar para vocês que eu coloco diante de todo o povo. Agora, eu tenho uma coisa que eu nunca entendi, mas eu vou me sentar lá com Moisés e vou perguntar quando eu chegar no céu, porque ele já está salvo, né? Sim ou não? E eu quero chegar ali e quero perguntar para Moisés, Moisés, que microfone você usava? Como é que ele falava a tanta gente? Vocês entendem que tinha milagre todo o tempo? Era milagre todo momento diante da situação. Todo tempo era milagre. Vocês têm que pensar nisso. E ele falava, eu não consigo imaginar Moisés gritando, se esgoelando, porque mesmo que ele gritasse, não dá para alcançar 3 milhões de pessoas, né? Mas ele falava e o povo ouvia até o último do acampamento, até os que estavam fora do acampamento ouviam. Isso é milagre? Sim ou não? E ele chega e diz com clareza, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições que estão na lei. Mas se fizeres, as bênçãos virão sobre você. Que coisa linda, né? Moisés viu a devastação do povo. Moisés viu que o povo iria comer seus filhos. Imagina que triste. Moisés viu que o povo iria fazer coisas terríveis. Moisés teve uma visão do que o povo iria fazer e falou para eles. Antes de acontecer, cuidado que o que você está fazendo vai te levar para a miséria. Você tem que escolher o melhor. Você tem que escolher o melhor. E ainda disse, quando os seus filhos perguntarem no futuro, por que estas leis, diga, comente com eles, que esses são estatutos justos de Deus, para nos guardar e nos levar em paz nas nossas peregrinações nessa terra. Vou ler o último parágrafo, leia comigo. Quando seus filhos perguntassem no futuro, quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Deviam os pais então repetir a história do trato de Deus, cheio de graça para com eles, como o Senhor agira para com seu livramento, a fim de que deles pudesse obedecer a sua lei e declarar-lhes: o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus como tem ordenado. Amém? O céu e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, como havia de dar.
Isto é uma verdade para mim e para você como povo. Isso é uma verdade que o Deus eterno gostaria que todos nós, como filhos de Deus, soubéssemos e entendêssemos. Essa é a vontade do Senhor. E para você que está em casa, como é para você? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Joyce, querida. Qual é a vontade de Deus, Sandra Matias, Cristiana Leixo, Nielson Leite, Lores Brisac, querida, Sandra Eliette, Gorete, Agostinho? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, queridos irmãos? O que o Senhor Deus espera da sua história? Nós já fazemos parte do povo. Estamos no meio do povo. Somos o povo de Israel, o Israel moderno. Qual é a vontade de Deus agora para quem está peregrinando nesses últimos dias, diante de todo este momento, pertinho de entrar na terra prometida? Faltando umas braçadas para a gente terminar essa praia. É possível que o teu Deus seja honrado diante de todos ou desonrado com a tua atitude. Como é que você honra o nome do Senhor? De que jeito que você leva a honra para o nome do Senhor, missionário? De que jeito que Deus é honrado no teu campo, nas tuas dificuldades, quando os gigantes aparecem? Como é que é honrado quando você é pressionado, machucado, apertado? É a grande honra diante de Deus, diante do céu, diante dos anjos, diante de todos os seres que tem que ser trazida, ou a sua? Pensando que nenhum de nós, nenhuma pessoa nesse planeta consegue dar-se bem sem estudar, sem buscar, sem aceitar as ordens e estatutos do Deus eterno. Que sejamos velhos, sábios, eretos e cheios de saúde diante de Deus. Que sejamos missionários que honrem o nome do Senhor nos campos difíceis que aparecem na nossa frente. Não virão campos fáceis, porque o diabo está vivo e ele continua fazendo o trabalho dele. Que sejamos gente que honre o nome do Senhor na hora que as dificuldades aparecem. Que nós possamos dizer diante do mundo todo que nós temos um Deus que faz maravilhas, e o povo possa dizer: que povo grande e inteligente. Amém. Vamos ajoelhar diante de Deus? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, neste momento eu me levanto diante de todo o céu, porque estou ajoelhada na Tua presença, dizendo diante de Jesus Cristo, nosso Redentor, e em nome dEle, que queremos honrar o Teu nome, Senhor. Reconhecemos que somos Teu povo, somos o povo de Israel e queremos honrar a Ti. Queremos elevar diante de todo este mundo o Teu nome. Nos ajude a não pecar nos mesmos pecados que pecou o povo de Israel no passado. Amanhã vamos estudar várias outras partes de Deuteronômio, estudar as partes que o Senhor pediu que Moisés mostrasse ao povo, e estaremos estudando durante 3 dias seguidos. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a enxergar, a ver, a perceber quando é e quem é que está envolvido nas nossas coisas. Organiza a nossa mente, organiza o nosso coração, dá-nos a prosperidade de quem te serve, ajuda-nos a deixar os nossos conceitos e a entrar nos teus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te dê um bom dia, seja uma alegria ter vivido esse dia e viver junto com o Senhor. Bom dia para vocês, queridos.